Helicópteros de ataque americanos rasgando o céu de Caracas. Uma operação militar de precisão cirúrgica executada na calada da noite. O alvo não era um complexo de armas, mas sim um homem. O ditador da Venezuela estava prestes a cair do poder. Em 3 de janeiro de 2026, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cilia Flores foram capturados. Não houve tempo para reação. Em minutos, ambos estavam sob custódia americana, a caminho de Nova York para enfrentar a justiça. A operação, batizada de Southern Spear, foi a maior mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe desde a invasão do Panamá. O recado era claro: o tempo de Maduro havia acabado e a nova ordem seria imposta pela força, se necessário. O regime chavista decapitado reagiu com um discurso exagerado, classificando a captura como um sequestro. Mas nos bastidores, a história era outra. Uma trama de traição, poder e sobrevivência já estava em andamento, longe dos olhos do público e da imprensa. Se a queda de um ditador foi arquitetada por seus aliados mais próximos para se manterem no poder, o que impede que a nova líder seja a próxima a ser traída e descartada no jogo de poder que consome a Venezuela? Você acredita que Delcy dura mais quanto tempo no poder? Façam suas apostas. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curte muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Após a captura, a vice-presidente Delcy Rodrigues foi rapidamente empossada como presidente interina. A sucessão foi veloz, quase ensaiada, levantando as primeiras suspeitas de que a operação americana não encontrou um governo, mas sim uma porta aberta, esperando para ser usada. Líderes como Diosdado Cabello, o poderoso chefe do aparato de segurança, e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, criticaram a ação dos Estados Unidos. Suas palavras, no entanto, soaram mais como uma formalidade do que uma ameaça real de retaliação militar. A grande anomalia foi a ausência da oposição. Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025 e com candidatura vitoriosa nas últimas eleições, foi completamente ignorada. Os americanos não a colocaram no poder, expondo o jogo sujo. Analistas concluíram o óbvio. Maduro não foi derrotado, ele foi entregue. Seus aliados mais próximos, incluindo Delcy, Cabello e Padrino, negociaram sua cabeça em troca da própria sobrevivência política e da manutenção de privilégios, um acordo selado nas sombras. A prova da traição não estava em documentos vazados, mas na própria estrutura de poder que permaneceu intacta. O chavismo continuava no comando, apenas com um novo rosto. A ditadura não caiu, ela apenas trocou de ditador a serviço de Trump, consolidando um ciclo de engano. Meses antes da operação, conversas secretas que comprovam o esquema vazaram. Está provado que representantes dos Estados Unidos se reuniram com enviados de Delcy Rodrigues e Diosdado Cabello. O tema central era sempre o mesmo: um futuro para a Venezuela sem Nicolás Maduro, mas com a elite chavista preservada,
com os privilégios garantidos e com a proteção do governo americano no lugar de soldados cubanos. Delcy ganhou na loteria. Fontes do alto escalão confirmaram ao The Guardian que Delcy Rodrigues e seu irmão Jorge Rodrigues asseguraram aos americanos que cooperariam após a remoção de Maduro. Em troca, enviariam tudo aquilo que o governo americano almejasse. Começou com carregamentos de petróleo. Não precisaram prometer nada em relação ao povo. Ninguém liga para o povo. Delcy foi clara em suas comunicações secretas. Maduro precisa ir. Ela se comprometeu a trabalhar com o que viesse depois, mostrando um pragmatismo focado em poder. A ideologia, naquele momento, tornou-se secundária à sua própria ascensão e sobrevivência política. A distinção era sutil, mas crucial. Delcy e Cabello não ajudaram ativamente a derrubar Maduro. Eles apenas garantiram que não haveria resistência. Eles temiam o ditador, mas temiam ainda mais perder o controle do país para a oposição e serem presos. O resultado foi uma operação militar que parecia um passeio. A baixa resistência das Forças Armadas não foi sinal de eficácia americana, mas sim de um acordo prévio. O caminho para o Palácio de Miraflores estava livre, pavimentado pela traição de generais. Em novembro de 2025, Trump deu um ultimato a Maduro por telefone: exílio na Rússia, Turquia ou Irã. Maduro recusou, tentou negociar uma transição e selou seu destino. A partir daquele momento, a opção militar com apoio dos amigos de Maduro tornou-se a única saída para Washington. Com a recusa, Trump agiu de forma inédita. Em 29 de novembro, um simples post na rede social Truth declarou o espaço aéreo da Venezuela fechado. Nenhuma autorização da ONU, nenhuma votação. Uma decisão digital com consequências físicas devastadoras e imediatas. Em questão de horas, companhias aéreas de todo o mundo, como Ibéria, TAP e Latam, cancelaram seus voos para Caracas. O país, pela primeira vez na história, foi isolado do mundo por um decreto digital, um cerco moderno e implacável, sem um único tiro. No mar, a Operação Southern Spear completava o cerco. O porta-aviões USS Gerald R. Ford, o mais poderoso do planeta, com mais de 75 aeronaves de guerra, posicionou-se a poucos quilômetros da costa, uma demonstração de força avassaladora e intimidadora. O poderio naval americano não estava ali para patrulhar, mas para testar as defesas e o tempo de reação do regime, ainda sob comando do ditador. Um navio de guerra foi avistado a apenas 16 quilômetros da costa, uma provocação calculada para medir o pulso do inimigo já enfraquecido. Com o céu e o mar fechados, restava a terra. Mas as fronteiras também não ofereciam escapatória. Brasil e Colômbia, apesar de críticas formais aos Estados Unidos, não ofereceram asilo a Maduro. O ditador estava completamente cercado, uma presa em sua própria nação. A justificativa oficial para a operação foi o Cartel de Los Soles, uma rede de generais venezuelanos acusados de narcotráfico. Generais esses que Trump manteve no poder. Ao classificar o grupo como organização terrorista e nomear Maduro como seu líder, os Estados Unidos removeram sua imunidade diplomática, transformando-o em alvo. Sob a liderança de Maduro, a Venezuela, um país com as maiores reservas de petróleo do mundo, colapsou. Mais de 7 milhões de pessoas fugiram da fome e da miséria, enquanto a elite militar enriquecia com o tráfico de drogas, segundo relatórios internacionais. A captura de Maduro e sua esposa, Cília Flores, expôs a profundidade da corrupção. Acusados de narcoterrorismo, lavagem de dinheiro e tráfico de armas, eles agora enfrentam um julgamento em Nova York, longe do poder que um dia ostentaram com tanta arrogância. A nova ditadora, Delcy Rodrigues, assumiu o poder em um cenário de aparente calma, mas a tranquilidade era uma fachada.
Apenas 3 dias após sua posse, em 6 de janeiro, o som de disparos e a presença de drones sobrevoando a sede do governo quebraram o silêncio. A narrativa oficial, construída em parceria com os novos donos do país, os Estados Unidos, descreveu o incidente como uma ação de segurança sem maiores consequências. Uma tentativa de minimizar a instabilidade e projetar uma imagem de controle que não existia de fato. As suspeitas, no entanto, apontavam para todas as direções. A oposição tentando eliminar o que restou do chavismo. Mercenários insatisfeitos com o desfecho da operação. Ou, a hipótese mais provável, uma luta interna pelo poder com Diosdado Cabello como principal suspeito. Cabello, um militar de linha dura e companheiro de primeira hora de Hugo Chávez, sempre foi visto como um rival interno de Maduro. Analistas atentos resgataram relatos de conspirações passadas envolvendo seu nome, sugerindo que ele via Delcy como um alvo mais fácil. A tensão era palpável. Delcy, uma operadora técnica e diplomática, representava a continuidade institucional, enquanto Cabello encarnava a ala radical do chavismo. A aliança que entregou Maduro agora mostrava suas primeiras e perigosas fissuras, ameaçando um novo conflito. A paz que a mídia internacional pregava não existia. A saída de Maduro não resolveu a crise venezuelana, apenas a reconfigurou. A violência, a insegurança e as tensões políticas continuavam, provando que a raiz do problema era muito mais profunda que um único homem. Em um vídeo vazado de uma reunião com influenciadores digitais, a própria Delcy Rodrigues revelou o desespero do novo regime. Ela confessou que os americanos deram a ela, a Cabello e a seu irmão apenas 15 minutos para cooperar, ou todos seriam mortos. A ameaça, segundo Delcy, era constante. Sua cooperação com Washington não era uma escolha, mas uma imposição para preservar o poder e, acima de tudo, a própria vida. A gravação expôs a fragilidade de sua liderança e a submissão aos interesses americanos. A nova ditadora tentou construir uma narrativa de resistência, afirmando que estava disposta a compartilhar o mesmo destino de Maduro. Mas suas ações diziam o contrário. Ela caminhava em uma linha tênue, desafiando os Estados Unidos em público e obedecendo em particular. O ministro das Comunicações da época, Fred Nunes, chegou a afirmar na reunião que a venda de petróleo aos Estados Unidos não era uma derrota, mas sim o plano original de Maduro. Uma tentativa desesperada de reescrever a história e justificar a rendição. A verdade era inegável. O governo venezuelano negociava a própria pele. A retórica anti-imperialista era apenas um teatro para a base chavista, enquanto, nos bastidores, o regime se tornava um fantoche, garantindo que a estrutura de poder permanecesse fundamentalmente inalterada e corrupta. Delcy Rodrigues, nascida em 1969, é uma advogada que construiu sua carreira no coração do chavismo. Sua trajetória como chanceler e vice-presidente a posicionou como uma figura central, conhecida por sua capacidade de negociação e pragmatismo. Vladimir Padrino Lopes, o ministro da Defesa, é o fiador militar do regime. Nenhum governo se sustenta na Venezuela sem o seu apoio. Mais institucional que ideológico, seu foco é preservar a estrutura das Forças Armadas, o verdadeiro pilar do poder no país. Diosdado Cabello, por outro lado, representa a base radical do chavismo. Com sua formação militar e controle sobre o aparato de segurança, ele é a personificação do poder bruto, um predador político esperando o momento certo para dar o bote e tomar o controle. Cilia Flores, a primeira combatente, era muito mais que a esposa de Maduro. Como advogada e política experiente, ela é descrita como a coarquiteta da rede narcopolítica do regime, uma figura poderosa que agora enfrenta a justiça americana por seus crimes.
Essa complexa teia de poder, traição e rivalidade define o futuro da Venezuela. A queda de Maduro não simplificou o cenário, pelo contrário, tornou-o ainda mais volátil e imprevisível, com múltiplos atores disputando os despojos de uma nação em ruínas. Enquanto a nova ditadura se consolidava, a verdadeira oposição era marginalizada. Maria Corina Machado, laureada com o Nobel da Paz, foi recebida por Trump na Casa Branca em janeiro. Em um gesto simbólico, ela entregou sua medalha de ouro ao presidente americano. O gesto, no entanto, não se traduziu em apoio político. Trump, em uma demonstração de pragmatismo brutal, aceitou o prêmio, mas ignorou a legitimidade de Machado como líder da transição. Para ele, a estabilidade garantida por Delcy era mais valiosa que a democracia. A frustração da Casa Branca com Machado cresceu. Ela, que arriscou a vida em uma jornada clandestina para receber o Nobel, tornou-se um peão inconveniente no grande jogo geopolítico. Seu idealismo não tinha lugar em um acordo que priorizava o petróleo e o controle. A mensagem de Washington era clara. A nova Venezuela seria governada por uma ditadura chavista mais palatável, uma que cooperasse com os interesses americanos. A democracia, mais uma vez, foi sacrificada no altar da conveniência e da realpolitik, um conceito alemão. O povo venezuelano, que esperava o fim do regime, recebeu apenas uma troca de guarda. A miséria, a repressão e a falta de liberdade continuavam. A traição não foi apenas a Maduro, mas a toda uma nação que sonhava com um futuro diferente. O petróleo, a maior riqueza da Venezuela e a verdadeira causa de sua desgraça, voltou a fluir para os Estados Unidos. O acordo que manteve Delcy no poder garantia o acesso americano às vastas reservas, o prêmio máximo em toda essa sórdida operação. A Argentina, em um movimento surpreendente, solicitou a extradição de Maduro em 4 de fevereiro por crimes contra a humanidade. Uma tentativa de aplicar a jurisdição universal e buscar justiça para as inúmeras vítimas do regime chavista, mas com poucas chances de sucesso. O julgamento de Maduro e Cilia em Nova York tornou-se um espetáculo midiático. Ambos se declararam inocentes, mas as evidências de narcoterrorismo e corrupção são avassaladoras. O destino do casal parece selado, mas o de seu país permanece em aberto e incerto. A questão que paira sobre a Venezuela é se a transição se limitará a uma abertura econômica controlada por um regime autoritário ou se a pressão interna e externa forçará eleições livres. O futuro da nação depende da resposta a essa pergunta fundamental. A consolidação do poder de Delcy Rodrigues depende de sua habilidade em equilibrar as demandas dos Estados Unidos, as ambições de seus rivais internos como Cabello e a crescente insatisfação de uma população exausta. Uma tarefa quase impossível em um país fraturado. O ataque com drones de 2018 contra Maduro, antes visto como um evento isolado, agora é reinterpretado como um prenúncio. A violência política é uma constante na Venezuela e a nova ditadora sabe que sua cabeça também está a prêmio. A história de traições no chavismo é longa. O próprio Hugo Chávez sofreu tentativas de golpe. A desconfiança é a regra e a lealdade é uma mercadoria rara e volátil. Delcy sabe que seus aliados de hoje podem ser seus carrascos de amanhã. A superioridade militar americana, com caças F-35 e uma frota naval incomparável, foi o martelo que quebrou o regime de Maduro. Mas foi a corrosão interna, a traição de seus generais, que tornou a estrutura oca e frágil, pronta para desmoronar. A descrição detalhada do poderio militar, como o alcance e a potência das armas, serve como um lembrete constante do poder que sustenta a nova ordem. A Venezuela não é um país soberano, mas um território sob ocupação disfarçada de cooperação e ajuda.
A narrativa de que a ação americana trouxe paz é uma farsa. A violência urbana, os confrontos políticos e a instabilidade social continuam a ser a realidade diária dos venezuelanos. A queda do ditador não curou as feridas profundas da nação sul-americana. O futuro do petróleo venezuelano, agora nas mãos de corporações americanas, determinará a geopolítica energética global nas próximas décadas. O controle desse recurso estratégico foi, desde o início, o objetivo final da intervenção, mascarado por um discurso de democracia e direitos humanos. O impacto regional da crise se aprofunda. O Brasil e a Colômbia continuam a receber um fluxo de refugiados, e a instabilidade na Venezuela ameaça contaminar toda a América do Sul. A queda de Maduro não foi o fim da crise, mas o começo de um novo e perigoso capítulo. A velocidade com que o cerco a Maduro foi montado, combinando pressão militar com guerra digital, estabeleceu um novo paradigma para operações de mudança de regime. Uma lição que está sendo estudada por potências e ditadores em todo o mundo, com muita atenção. A história, em sua essência, é uma repetição de traições e jogos de poder. A captura de Maduro não foi um ato de libertação, mas uma transação comercial. A cabeça de um ditador em troca de petróleo e da manutenção de uma elite corrupta. Se a queda de um ditador foi arquitetada por seus aliados mais próximos para se manterem no poder, o que impede que a nova líder seja a próxima a ser traída e descartada no jogo de poder que consome a Venezuela. Você acredita que Delcy dura mais quanto tempo no poder? Façam suas apostas. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.